A ansiedade é realmente vista como o mal do século. Está muito além de qualquer patologia e está controlando a mente de várias e várias pessoas. A ansiedade é o pensamento ligado 24 horas por dia. Seria impensável deixarmos nosso carro ligado 24 horas por dia, tanto pelo dano que faria a si mesmo, quanto pelos danos que isso causaria ao mundo. Entretanto, é basicamente isso que fazemos com a nossa mente. Deixamos que o pensamento fique ligado o tempo todo, sem espaço para o diálogo próprio e criando problemas onde eles inexistem. É necessário dar um choque de lucidez às nossas angústias, para que não entremos em um looping eterno de pensamentos angustiantes. E isso é no mínimo curioso, pois temos interesse e acesso a milhares de dados do mundo externo, mas não dedicamos a devida atenção e cuidado ao olhar interno sobre as nossas próprias ideias. Uma geração que deveria ser próspera emocionalmente. Ao contrário de todos os avanços da medicina e de um mundo moderno mais fácil, em que deveríamos ser satisfeitos e seguros, somos a geração com mais problemas emocionais e que mais enfrenta transtornos mentais como a depressão e a ansiedade. Estima-se que um em cada 2 pessoas enfrentarão um transtorno mental. Isto é assustador e tem muita relação com a síndrome do pensamento acelerado, que nos transforma em máquinas de pensar, mas sem propósito. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde emocional. E ainda ressaltamos sobre o impacto desse pensamento acelerado sobre o nosso sono, fazendo com que sonhemos sonhos ansiosos, gerando ainda mais confusão que lucidez, e que acordemos cansados, justamente por esse gasto de energia emocional inútil, fruto do pensamento descontrolado que esgota o cérebro. Como resultado disso, existe um excesso de sintomas de ansiedade, como dores de cabeça, tensão muscular e até mesmo queda de cabelo, que servem como um pedido de socorro do nosso cérebro em virtude da exaustão emocional. Quantidade de dados versus qualidade do pensamento. Uma provocação interessante acerca da quantidade de dados que temos disponível na atualidade versus a nossa capacidade de fazer algo novo com eles, nos acostumamos a ter um padrão de pensamento que são tão viciantes quanto drogas e que nos tira do brilhantismo da vida humana, quando não nos permitimos mais usar por medo do fracasso e da frustração, transformando-nos em seres opacos. É preciso ter a capacidade de aportar em si a reconstruir a sua própria história. A singularidade humana não estaria na quantidade de dados e informações que se consegue processar, mas o que se consegue fazer com esses dados e como o fazer. Uma quantidade enorme de tijolos seria somente uma quantidade enorme de tijolos. O que os diferencia de outra pilha é a capacidade de um arquiteto de organizar esse tijolo e fazer uma bela obra. Nesta metáfora, comparam-se dados e informações aos tijolos. A era de mendigos emocionais sem higiene mental. Estamos vivendo em uma era de mendigos emocionais que imploram por mais estímulo para conseguirem se nutrir de prazer. Isso afeta diretamente as crianças e adolescentes, muitas vezes diagnosticadas erroneamente com déficit de atenção, sendo que na realidade estão viciadas em estímulos que não permitem a visualização do simples e do fracasso como aprendizado. É preciso fazer uma higiene mental através da arte da dúvida, da crítica de suas verdades, do seu sentimento de incapacidade, de seus pensamentos perturbadores e mórbidos e da passividade do eu, que nos torna meros espectadores de nós mesmos e de nossas frustrações. Somente assim é possível realizar a viagem para dentro de si, o que nos ajuda demais com o controle das emoções. Entretanto, não conseguimos realizar essas viagens, pois estamos ocupados demais, perdidos em pensamentos acelerados e apenas reagindo abruptamente aos estímulos externos. Isso deve ser um trabalho diário. Os gatilhos e as janelas Light e Killer, o método para controle da ansiedade. Augusto Cury, um psiquiatra e um dos escritores brasileiros mais vendidos da atualidade, fala sobre isso. O que é as janelas Light e Killer? Ele nos traz a noção de gatilhos e janelas Light Killer, âncora e alto fluxo para gestão emocional e controle da ansiedade. De acordo com essa metodologia, a ansiedade surge através de gatilhos, que são situações que despertam emoções.
Essas emoções estão presentes nas janelas light, que são benéficas e trazem sentimentos bons e afetuosos, e as janelas killer, que podem ser traumáticas e liberam raiva, angústia e frustração. Quando uma dessas janelas é aberta, pode ocorrer o ancoramento da consciência no qual foi aberto ali, colocando a mente em um alto fluxo de pensamentos. No caso das janelas light, esse alto fluxo vai ser de relação prazerosa, com bons sentimentos e tranquilidade. Já se uma janela killer se abre e ocorre seu ancoramento, o alto fluxo vai desencadear uma série de pensamentos negativos sobre aquele evento específico, fruto de frustrações passadas que ficaram registradas em nossa memória no passado. Tratando as janelas killer e a ansiedade como higiene mental, um trabalho constante. Para a cure, realizar a higiene mental e ser autocrítico quanto ao pensamento que invadem a nossa cabeça, principalmente em relação às janelas killer, é fundamental para que controlemos a ansiedade e mudemos os padrões de pensamento, resignificando as emoções e reações geradas por determinados gatilhos. Portanto, exercitar os pensamentos, a autoobservação, autocuidado e a afetuosidade consigo mesmo é um trabalho necessário para que sejamos menos ansiosos, bem como contar com a ajuda de um profissional de saúde mental, que é a pessoa mais indicada para ajudar você nessa missão. Vamos ver os efeitos da ansiedade no corpo. Cérebro: dor de cabeça, sentimento de desespero, nervosismo, falta de energia, problemas de memória e concentração, irritabilidade e dificuldade para dormir. Fígado: produção de mais glicose, o que aumenta o risco de diabetes tipo 2. Sistema reprodutor: nos homens, impotência, baixa produção de espermatozoide e queda no desejo sexual. Coração: batimentos cardíacos acelerados ou palpitação, hipertensão arterial e risco maior de ataque cardíaco. Estômago: náusea, refluxo, azia, dores de estômago e queda ou aumento do apetite. Sistema reprodutor: nas mulheres podem ocorrer períodos menstruais irregulares ou dolorosos e redução ao desejo sexual. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. No Desbravando o Desconhecido sempre teremos mais informações sobre estes assuntos ou outros, para que possamos cada vez mais ter conhecimento sobre nós mesmos e o mundo. Desbravando o Desconhecido. Até mais.